já mora uma médica que é psiquiatra. Terminou agora. Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo mais uma vez e apostos, evidentemente, para muito mais informações na sua noite, no seu final de dia, você que se prepara ou que trabalha o dia inteiro, não é? Aí quando chega em casa ou acompanha a gente de qualquer canto, sempre quer se atualizar sobre tudo que anda acontecendo por aí. Você sabe que nós estamos, a cada dia, há quase 6 anos, aqui no programa Opinião, a gente busca sempre informações, especialmente aquelas que a gente tenta extrair da nossa fonte, as informações, né? Aquelas informações que possam agregar valor ao seu dia, em termos de informações mesmo, de notícia, aquilo que vá acrescentar alguma coisa ao seu dia, aos seus conhecimentos. Por exemplo, você sabe que sempre temos aqui a pauta de proteção às mulheres, no combate à violência às mulheres, propriamente dito. A gente faz questão disso. E é verdade, a gente faz questão disso, porque a gente não vai desistir, não vamos jogar a toalha, desistir não está no nosso radar, não faz parte do nosso dicionário. As coisas andam difíceis, mas o que nós podemos fazer? Se não, insistir, porque a maldade, o mal não pode vencer, não é? Nós temos essa crença e entendemos que a comunicação ela é vital, é essencial na construção aí dessa solução. Por conta disso, por exemplo, que temos aqui a postos hoje, a nossa promotora de justiça, mais uma vez está com a gente aqui, a gente fica muito lisonjeado, inclusive, com isso. Doutora Giliade está mais uma vez com a gente aqui, representando o nosso Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Doutora Giliade, na verdade, rapaz, olha só, ela sempre, quando a gente liga para ela sempre mostra muito boa vontade de vir, porque ela sabe da importância que isso tem. Ela responde lá no Ministério Público, não é? Na parte específica que é essa, com esse foco ligado ao combate à violência doméstica, e a parte operacional sobre os estudos de violência de gênero feminino. É o que nós temos aqui, inclusive, escrito, né? Daqui a pouco ela explica direitinho o que em síntese significa toda essa nomenclatura. Eu a convido porque ela é da proteção à mulher, do combate ao crime, do combate à violência contra a mulher. Por isso que eu faço questão de ficar perturbando essa moça o tempo todo. Ela fica olhando assim no zap e no telefone e de novo. Estou brincando, não sei porque eu não estou perto dela, mas sempre quando atende a gente é com muito boa vontade, sempre quando pode estar aqui com a gente. Então, fique bem atento que a nossa caríssima doutora Giliade vai estar com a gente aqui, já está aqui a postos com a gente, vai estar esmiuçando o nome dela propriamente, Giliade Pereira Souza Maia. Vai estar destrinchando algumas ações do Ministério Público, dando orientação, porque esse é o principal objetivo do programa, orientar também, não é? Fazer com que você se integre cada vez mais nessa corrente aí, que vai fazer com que a gente um dia, tomara que num futuro não muito distante, para que a gente possa vencer essa
crueldade que andam fazendo com as nossas mulheres. Professor Lorenberg, eu estou certo ou estou com a razão ao dizer que nós não vamos desistir? Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você está certo, está com a razão. Concordo, gênero, número e grau. Não vamos desistir, né, Lorenberg? Né? De jeito Porque nenhum. você lembra, eu não sei se você se lembra, nós, quando estávamos computando, né? O Lorenberg é um placar, não sei se você sabe, é um placar humano, né? Dos números, assim. Eu confesso que eu já me perdi. Eu parei no 52. 52 feminicídios no ano de 2025 aqui em Mato Grosso. Eu não sei se isso já se atualizou. Você tem informação nova? Não. Parou nesse número. Parou até onde a gente sabe. Inclusive, vou perguntar para a nossa caríssima doutora Giliade, ao cumprimentá-la, se a senhora tem novidades a respeito disso. Tomara que não tenha. Eu queria até que não tivéssemos nada de registro nesse sentido, mas infelizmente já foi atualizado aqui, número 52. Já tem uma ou duas semanas que a gente trouxe esse número, por isso que eu perguntei se o Lorenberg tem alguma novidade nesse aspecto. Então é isso. Doutora Giliade, muito bom tê-la aqui. Obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, viu? Eu brinco às vezes, mas eu sei que é muito corrido por lá. E eu sei também, eu fico lisonjeado quando a senhora aceita o nosso convite. E para a gente também tem outro detalhe, que eu particularmente, enquanto aqui apresentador, eu tenho muito cuidado porque tem uma responsabilidade maior também de não deixar que isso se transforme numa mídia negativa, porque existem existem os aspectos positivos e os negativos, né? Quando você quer informar, para formar, ótimo, mas às vezes você busca eu vejo muitos casos de sensacionalismo que expõe, aí acaba ficando pior, né? Acaba expondo a mulher. Então, por isso que eu fico muito pisando em ovos quando a gente aborda esse tema aqui. De todo modo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A minha primeira pergunta é essa, se a senhora tem números mais atualizados sobre a violência contra a mulher. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Também cumprimento a audiência desse programa, audiência grande, participativa, né? Porque a gente acompanha depois os comentários. Para mim, Paulo, é uma honra estar aqui com os senhores para falar desse assunto que é um assunto muito importante para nós, principalmente nos dias de hoje. Apesar de ser um assunto que é ácido, que nos preocupa, ele precisa sim estar na pauta do dia. Infelizmente, nós temos 52 mulheres vítimas de feminicídio no Mato Grosso, até o momento. O número está atualizado e a gente espera que continue por aí, que a gente feche o ano nesse número, que transcorram aí as festas sem mais mortes de mulheres. Doutora, verificamos ao longo do ano e ao longo dos anos, não só de 2025, ao longo dos anos, que grande parte das vítimas das vítimas fatais, não possuíam as medidas protetivas, elas não buscaram essas medidas protetivas, né? Eu só gostaria que a senhora dissesse, até para efeito de orientação, né, às mulheres, de uma forma geral, o que fazer e também a importância de se buscar a medida protetiva no caso da agressão, seja ela qual for. Então, a medida protetiva, Paulo, professor, ela é, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta que nós temos para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje nós afirmamos isso sem nenhuma dúvida, porque nós temos pesquisas que revelam isso. E é importante isso ser dito, né? Porque há ainda uma compreensão de que algumas vezes a mulher pode morrer com a medida protetiva na mão. Isso, quando acontece, é de forma muito excepcional. E eu explico por quê. Primeiro porque as pesquisas elas revelam isso, né? Que as vítimas do feminicídio, que é a maior violência, 95% não tinham medida protetiva, né? Então isso revela que há sim uma efetividade. E por que acontece isso? Por que não é só um papel na mão da vítima?
com a medida protetiva, a vítima recebe informações, que é algo que a gente também compreende como muito importante, como primordial para esse enfrentamento. É a mulher que muitas vezes não se reconhece como vítima, compreender uma situação de violência que ela está inserida. É também a mulher saber onde buscar ajuda e saber que ela pode contar com essa ajuda. E também há ali uma determinação de deveres para o agressor. Deveres de não se aproximar da vítima, de não manter nenhum contato com ela, de se afastar dos filhos quando é o caso, né? Quando essa violência de certa forma também atinge os filhos. E a gente vê que com isso cai a máscara do agressor. E por que eu pontuo isso, Paulo, professor? Porque na violência doméstica, na violência contra a mulher, existe um marcador que o diferencia dos outros tipos de violência, que é justamente a qualidade da vítima, a peculiaridade da vítima e do agressor. A vítima ela é diferenciada porque ela tem um vínculo afetivo com o seu agressor, diferente do que a gente vê em outros tipos de violência, né? Ela tem um vínculo afetivo, foi a pessoa que ela escolheu para ser o pai dos filhos, a pessoa que ela escolheu para dividir a vida. Então, para ela é muito difícil contar o que aconteceu, porque significa incriminar aquele que ela escolheu. Por isso ela é diferenciada. E o agressor também é diferenciado, porque, em regra, ele é um homem acima de qualquer suspeita para a sociedade, mas dentro de casa ele é um agressor de mulheres. E a medida protetiva revela a realidade. Com a medida protetiva, as pessoas que não conheciam aquele perfil agressor, aquele perfil de desrespeitar a lei, de agredir mulheres, passam a conhecer, né? Então, isso faz cair a máscara e ele muda, então, começa a mudar o comportamento, sim. Um outro ponto também muito positivo relacionado à medida protetiva é que agora nós temos uma lei que determina que as pessoas que estão ali responsáveis pela administração dos condomínios também zelem pelo cumprimento daquela medida. Então, se o agressor se aproximar aquelas pessoas que estão ali responsáveis pela vigilância do condomínio, devem impedir a aproximação, devem avisar a vítima, devem acionar a polícia, porque existe uma determinação. E quando não for condomínio? Quando for lugar aberto, ruas abertas? Aí nós não temos, né, como... Mas qualquer um da comunidade não pode? Pode. Não deve fazer isso? Pode, mas não tem esse dever específico. Não é obrigação, né? Poder na lei. pode, mas não tem a obrigação de, tal como diz a lei. Pode e é um tipo de apoio, de suporte, que nós também compreendemos como integrante da rede de enfrentamento, rede de acolhimento, que é aquela rede de apoio da mulher, que são os familiares, os amigos, os vizinhos. Hoje nós sabemos também que essas pessoas, quando bem orientadas, quando compreendem, né, a gravidade que é a agressão a uma mulher, quando estão comprometidas também com esse enfrentamento que deve ser de todos, esse compromisso, elas salvam vidas. Né? Porque, às vezes, uma chamada telefônica de um vizinho pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. Falamos sempre isso aqui. Pode ser a diferença, inclusive, entre a vida e a morte. Tá vendo? Você que está assistindo, aliás, antes de passar para o meu amicíssimo professor Lorenberg, só me fale, eu não sei se o pessoal da produção tem aí, quais são os canais mais comuns de denúncia? Tem o 180, que eu sei que é um deles, né? O 190, que é o mais conhecido, que é o meu geralzão, mas o 180, 190, tem outros canais que a senhora possa dizer? Temos quando é caso de emergência, a nossa orientação é que a comunidade, a vítima e a comunidade em geral utilize 190. Acionar a polícia militar, que é a polícia especializada para atuar em caso de emergência. Então, se for um caso de agressor armado, violento, agressivo, agredindo a mulher naquele momento, a orientação é acionar a 190, que é a polícia que vai conseguir fazer a contenção, a presença mais rápida. Se não for caso de emergência e a vítima necessitar de orientação, de encaminhamento, então nós indicamos a utilização do 180, que é um serviço do governo federal que funciona 24 horas. Ali nós temos profissionais preparados, com experiência, para acolher essa mulher, para dar o direcionamento adequado. Além disso, nós temos aqui na nossa cidade, no nosso estado, tanto no Ministério Público, como na Polícia Civil, no Poder Judiciário e também na Defensoria, departamentos também, cada vez mais
especializados, qualificados para fazer esse acolhimento. No Ministério Público nós temos o Calhandra, que eu já mencionei aqui, inclusive, que é o nosso espaço de atenção às mulheres vítimas de violência doméstica. Espaço também, físico. Espaço físico. E há também o protocolo de atendimento, né? Além do espaço físico, o nosso programa também tem a previsão de um protocolo de atendimento para poder fazer um atendimento adequado a essa mulher. Calhandra, verdade. Falamos muito sobre isso aqui, inclusive. Bacana esse espaço aí. Agora sim, meu querido professor. Promotor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas que bom tê-la aqui. A nossa conversa fica muito rica, embora para falar de um assunto que nós não gostaríamos de tratar e nem de discutir. Se tivesse tudo numa boa, tranquilo, sem nenhuma violência contra as mulheres. Que, na verdade, a violência contra as mulheres é a violência contra nós mesmos, né? Nós mesmos. Eu não conheço nenhum homem que não dependa de uma mulher. Promotora, eu tenho aqui uns dados. Se esses dados não baterem, a senhora, por favor, me corrija. Mas eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. O Estado de Mato Grosso conta com a delegacia especializada contra a mulher 24 horas e está exatamente em Cuiabá. E nós temos também no interior, em especial Rondonópolis e Várzea Grande, núcleos de atendimento a essa mulher vítima da violência. E aí vem o meu pedido de reflexão da senhora. Apenas uma delegacia 24 horas e núcleos muito esporádicos são suficientes para atender toda a demanda do Estado de Mato Grosso? Ou a senhora, na ideia da senhora, é preciso um número muito maior para atender toda a demanda? Professor, o senhor tocou num ponto crucial, ponto que tem sido falado muito pelos pesquisadores, pelos estudiosos da matéria, que vem, inclusive, amparado em uma pesquisa, que reconheceu que nos locais onde existem delegacias especializadas nesse enfrentamento, há uma redução do número de feminicídios. Então, isso significa que é importante ter uma força policial especializada, não só para garantir um tratamento humanizado, adequado à mulher, mas para conter mesmo a violência, né? Funciona, inclusive, como prevenção, porque criou, em alguns lugares, né, a pesquisa apontou, implementou o serviço, pouco tempo depois já houve a redução. Então, só o fato de existir já é um fator que é positivo para poder fazer a contenção, né, da violência. Então, sim, concordo com o senhor, é muito importante o serviço especializado e também vejo que o Estado tem, talvez não na velocidade que nós gostaríamos, na velocidade necessária também para o enfrentamento, mas eu também observo que uma alavancagem, uma expansão desse serviço especializado. Porque hoje aqui em Cuiabá nós temos 2 delegacias especializadas, um plantão 24 horas, lá no bairro Planalto, temos uma outra delegacia especializada também grande, cada vez melhor estruturada na Carmindo de Campos. Temos esses 2 núcleos no interior que o senhor já mencionou e, além disso, recentemente o governo do estado, ele implementou uma coordenadoria. E o serviço ainda está sendo estruturado, né? Nós temos acompanhado, mas ele ainda está sendo desenvolvido. E me parece, né, o que percebo, que a ideia central ali dessa coordenadoria é justamente expandir esse serviço. Porque o recurso, professor, a gente tem que reconhecer, ele é finito, né? Nós temos várias demandas que o Estado tem que dar conta, embora essa seja prioritária, né? Haja vista que as mulheres estão morrendo. Mas a gente reconhece que os recursos eles são finitos, mas eu vejo o Estado se esforçando. E a criação dessa coordenadoria é um exemplo, nós precisamos reconhecer, né, e apoiar esse serviço, porque ele tem sim o objetivo de expandir. Uma equipe multidisciplinar, sediada em Cuiabá, bem treinada e estruturada, ela pode remotamente atender uma mulher em outra comarca, por exemplo, né? É uma estratégia, é um arranjo, né, que pode ser feito com muita eficiência, até que a gente consiga chegar a um momento de ter um serviço especializado presencial em cada comarca. Então, temos avançado, né, a minha observação é essa, temos avançado,
não na velocidade necessária e desejada, mas eu vejo sim um avanço na implementação desses serviços. Teve um estudo recente do Tribunal de Contas do Estado mostrando que houve um registro nesse estudo, não é, de que pouquíssimos municípios têm, municípios importantes têm, acho que são 12 só, eu não sei se o Lorenberg lembra, nós trouxemos aqui alguém do Tribunal de Contas, trouxe, que na época, que a ocasião, trouxe essas informações aí. Parece que eram 12 ou 15 ou 14, não sei, apenas 14 no máximo, municípios que tinham trabalho especializado. Não, nem estou falando de delegacias especializadas, né, da mulher, mas núcleos assim que fosse dedicado especificamente à mulher. Que aí eu acho que mesmo com essa coordenadoria que a senhora citou aí, isso já é opinião, viu, gente? Ainda acho, eu não sei quais serão os efeitos dessa coordenadoria. De repente ela nos surpreende e traz resultados magníficos aí, né? Eu gostaria de ver, enquanto cidadão, gostaria de ver a estrutura de uma delegacia especializada da mulher, pelo menos nos maiores municípios do estado. Aí cria critérios para saber o que é maior, o que é menor. Tipo assim, a partir de 50 mil habitantes, assim, não é, de médio a grande, teria que ter um núcleo ali só para isso, para que ela pudesse ser atendida, que ela encorajasse ela a procurar apoio, a denunciar, a registrar um BO. Agora hoje, ela vai numa cidade do interior, Juína, por exemplo, nem sei, lá não tem uma especializada. Chega lá, aí ela é recebida num ambiente onde todos os delinquentes, os suspeitos, né, vamos chamar assim, são recebidos. Ele já entra com aquele constrangimento todo, não é? E de repente lá nem tem uma pessoa, um policial militar ou civil, para recebê-la, preparado inclusive para recebê-la e dar a atenção que ela, com aquela fragilidade toda, ela acabou de ser agredida. Ela precisa, então, no estudo do Tribunal de Contas aponta que essa fragilidade, inclusive, que precisa ser reparada no Estado, talvez a tal da coordenadoria que foi criada recentemente pelo governo possa suprir isso. Olha só, eu entendi, já vou ler agora, inclusive, estão falando comigo aqui no ponto, porque, afinal de contas, você sabe que todo ano a gente trabalha a solidariedade e o Grupo Gazeta de Comunicação não fica de fora, porque temos o Natal da Solidariedade. É isso mesmo, olha só, um dia de esperança e solidariedade. Nesta quarta-feira, mais de 1.000 famílias da região, lá do Parque Atalaia, em Cuiabá, foram beneficiadas com as doações do Natal da Solidariedade e graças ao apoio de parceiros e também da população cuiabana e mato-grossense. Muitas famílias terão um Natal com comida na mesa e motivos para sorrir. Além dos alimentos, também foram distribuídos calçados, roupas e brinquedos. Olha as imagens, como são belas e comoventes, porque isso é solidariedade, não é? Há 32 anos o Grupo Gazeta de Comunicação, em parceria com diversas instituições, transformando o Natal de milhares de famílias, tem feito esse tipo de ação aí. Então, queremos parabenizar aí as pessoas que contribuíram, os parceiros, as pessoas comuns, não é? E essa rede de solidariedade continua. Entra ano, sai ano, a gente está sempre aqui movidos, se movendo para ajudar quem realmente precisa. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta em 1 minuto e meio.
Pois bem, eis que estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Muito obrigado a você que está ligando agora na gente aqui, não é? A Cristina, na verdade é Ana Cristina, não é? Que estava aqui no Zap agorinha, só que eu estava vendo outras coisas aqui e não... Ela pediu para mandar um alô para ela lá, né? Que ela estava falando para mim aqui agorinha, falou, Paulo, comigo não tem esse negócio não. Encostou em mim, eu estou abrindo a boca. E está certíssima, viu, Cris? Porque, senão, daqui a pouco, né, vai acostumando, vai levando. E você que é vizinho da Cris ou de alguém que se assemelha à Cris, não vai ficando achando que é tudo certinho, que está tudo tranquilo, que é normal. Não, nego, vai lá, tem várias formas. Pega o telefone, 180, 190, ligue na patrulha, tem o telefone da patrulha Maria da Penha também. Tem um monte, tem a delegacia da mulher, tem um bocado de lugar aí que você pode procurar. Você não pode ficar quieto, porque de repente isso pode significar algo pior, não é? Vai por mim. Eu já fiz isso, inclusive, já contei aqui já esse caso, já fiz isso aqui. De estar, não fico calado mesmo não. Vou lá e... Olha só, você sabe o GD? Paulo, o que é o GD? GD é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Tem muitas informações lá, viu? Muitas informações. Por exemplo, lá pelos lados da Assembleia Legislativa, o glorioso presidente da Assembleia Legislativa, o Max Russi, então, ele fez duras críticas ao governo do Estado, em especial ao secretário de Fazenda, Rogério Galo, por enviar, Lorenberg, uma série de leis, no caso aqui eu entendo que sejam projetos de leis, né? E são de leis importantes, no apagar das luzes, segundo o Max Russi, a Casa de Leis que se prepara para o recesso parlamentar. O chefe do Legislativo pontuou que, assim como em anos anteriores, a prática atrapalha o trabalho das comissões e dos deputados que precisam apreciar as matérias. Ele disse o seguinte, o Max, afogadilhos. Ele disse assim, poderia ter encaminhado antes, as comissões precisam trabalhar, não dá para mandar esse tanto de projeto na última sessão para ser votado de forma urgente. Eu estou votando porque os deputados concordaram, mas eu peço que no ano que vem seja enviado antes, fecha aspas, disse nesta quarta-feira, dia 17, o Max Russo. Na verdade, Lorenberg, ele falou isso, mesma coisa no ano passado também, né? Estou votando, mas que seja a última vez, viu? O fato é que, na minha opinião, ele tem razão, porque os parlamentares estão ali para quê? Evidentemente, para criar leis, né? Propor leis e votar leis e para fiscalizar e tudo mais. Numa ocasião como essa, onde se vota, por exemplo, a lei orçamentária do ano que vem, do ano seguinte, há que se debruçar sobre cada uma das propostas, cada uma das mensagens, no caso, propostas pelo Executivo, né, pelo governo, no caso do governo do Estado. Senão, você não tem tempo para avaliar, para estudar, para ver, não é, para fazer contraponto. E aí, como todo mundo tem data para sair, para o recesso, por exemplo, aí acaba votando. E eu não concordo só com o Max, ele falou assim, mas mesmo assim eu votei. Eu votei porque a maioria entendeu. Gente, é um assunto importante, não sei quais são as mensagens nas propostas que foram enviadas para lá, independente de quais sejam, há que se ter essa atenção redobrada aí para evitar surpresas desagradáveis, não é? Hipoteticamente desagradáveis, no ano depois que a Inês terá sido morta, né? Figura de linguagem, viu, gente? Eu estou falando Inês é porque existe, não depois vem um negócio, falando de violência contra a mulher aqui. Não, depois que o leite é derramado, vamos trocar aqui o ditado popular, depois que o leite é derramado, não adianta ficar reclamando, vocês mesmos votaram, não é? Né, Lorenberg? O Max está
está errado. Só que ele falou isso ano passado. Paulo e amigo telespectador, o presidente da Assembleia Legislativa, que falou o ano passado e falará no ano que vem, da mesma forma, porque é muito comum, não há nenhum governante ou nenhum governo estadual que não tenha feito exatamente isso. Manda um monte de projetos para a Assembleia Legislativa, sobretudo junto da LOA, Paulo. É. Isso significa dizer o quê? Que uma parte da Assembleia Legislativa, ao invés de estar muito presa e muito focada na LOA, não, ela tem que olhar os outros projetos. E a LOA que precisa tanto discutir, não se discute. Exatamente. Vai batido. Aliás, todos nós sabemos que grande parte do que é aprovado no parlamento, seja municipal, estadual e federal, uma parte dos parlamentares sequer leem, sequer observam. Votam por votar, não sabem nem o que está votando. Tem deles até, não vou citar nomes aqui, não do estado de Mato Grosso, mas fora do Mato Grosso, que votou contra o seu próprio projeto. Perceberam isso, amigos? A pessoa apresenta um projeto e na hora de votar ele vota contra o próprio projeto que ele apresentou. Isso é um absurdo, né? Absurdo. Não sabe nem o que está propondo, né? Não. Eu lembro quando eu era repórter há muitos anos atrás, há uns 20 anos talvez, eu era repórter de política do jornal, que já não existe mais, o jornal Folha do Estado. Tinha um deputado que era presidente da CCJ. Ele comandava a Comissão de Constituição e Justiça. Um dia eu falei, deputado, essa situação desses projetos todos aí, tem projeto que é claramente inconstitucional, né? E a CCJ justamente para ver isso aí. Sabe o que ele me disse? Eu nunca esqueço disso. Ele falou, Paulo, nós, os deputados, temos que dar resposta ao povo. O povo tem que ver que nós estamos ao menos propondo, não é? Então, assim, ele sabia que era, notadamente, que era claramente inconstitucional. Mas vamos colocar aqui para mostrar, tá vendo, gente? Estou propondo aqui um pedacinho do céu para vocês aqui, ó. Mas ele vai barrar lá, ele vai barrar porque lá na CGE, lá do Francisco Lopes, lá, qual que é o nome lá? No Controladoria Geral, não, Procuradoria Geral do Estado, eles vão verificar lá e vão barrar e o governador vai vetar. Então, assim, ele dizia para mim isso aí. Ele disse para mim isso. Eu escrevi, inclusive, lá, grilado, né? Porque não pode mentir. Então, ou veta, porque a lei está aqui, antes de aprovar pela CCJ, você tem que verificar. Opa, visto de iniciativa, então, é inconstitucional. E ele me deu esse argumento aí, ou seja, quantidade. Vamos colocar aqui para fazer média com o nosso povão lá. E quem não faz média com ninguém é a nossa gloriosa Giliade, que está com a gente aqui. Giliade Pereira, que está hoje na última participação dela aqui no Opinião neste ano, a não ser que a gente convide na semana que vem. Mentira, a gente não vai convidar na semana que vem, para a gente não ficar, porque sabe que é corrido. A doutora Giliade, do Ministério Público do Estado, ela é promotora de justiça. Eu ia pedir para o Lorenberg abrir, mas eu mesmo que vou abrir agora, porque tem senão vou acabar esquecendo, Lorenberg, me perdoe. Quais são os tipos, eu sei que são 5 tipos de crimes que configuram violência contra a mulher. Eu queria que a senhora dissesse cada um deles, porque eu tenho uma sugestão de um 6º tipo de crime que eu quero ver depois se a senhora concorda ou não. A Lei Maria da Penha, ela cita 5 tipos de violência contra a mulher, né? É a violência física, que é aquela que é voltada para a integridade física da mulher, que são chutes, empurrões, disparos de arma de fogo. A violência sexual, né, que é aquela que atinge realmente a sexualidade da mulher. Aí nós temos exemplos como aborto provocado, como a prostituição provocada, além dos crimes mais conhecidos, que é o estupro, por exemplo. Temos também a violência psicológica, que é aquele tipo de violência que hoje tem nos preocupado muito, Paulo, porque é uma violência que, em regra, ela precede todas as outras, a violência psicológica. E ela é muito nociva. Muito mesmo. Muito, porque ela tem um marcador, uma característica que é a invisibilidade.
Para enxergar a violência psicológica, nós precisamos daquelas lentes de gênero, nós precisamos de um olhar bastante atento. E apesar de ter essa invisibilidade, né, essa dificuldade para a gente enxergar, ela é muito nociva, porque ela vai aos poucos corroendo a autonomia da mulher, a capacidade, né, de tomar decisões, de se autodeterminar. E com isso, ela vai se incapacitando para várias áreas da própria vida, né? Vai minando a autoestima da mulher. A psicológica. Depois nós temos a violência moral também, que é a calúnia, a difamação, que é atribuir fatos inverídicos a uma mulher. Temos também a patrimonial, né, que é aquele tipo de violência, que é se assoberbar, se assumir ali indevidamente os ganhos da mulher, reter bens. E aí quando acontece esse tipo de violência patrimonial, há a possibilidade hoje de fazer a subsunção, o enquadramento em condutas típicas, como furto, como roubo, apropriação indébita. Mas não temos um crime específico de violência patrimonial. E hoje já existe projeto de lei, porque na prática, né, na lida com esse tipo de violência, nós já observamos que é necessário, porque algumas condutas, elas não podem ser inseridas diretamente nesses crimes que eu citei, por exemplo, mas são claramente uma violação ao patrimônio da mulher. Você falou 4, então falta 1. Sexual, moral, física e patrimonial. Patrimonial. E psicológico. Psicológico. Eu sugeriria aí, evidentemente, que pode ser que eu esteja exagerando, ou sei lá, ou que eu esteja fora do contexto, mas eu acho que existe um outro tipo de violência aí, que é o silêncio. O silêncio, esse que eu estou falando, ensurdecedor, que Nuremberg, eu, qualquer um de nós adotamos, hipoteticamente falando, ao ver algo acontecendo, falei no bloco anterior, e a gente fica calado. Vamos cruzar os nossos belos braços musculosos, vamos ficar quietinho, não é comigo mesmo, não é conosco, não é com a minha família, vamos ficar calados. Esse é um tipo de violência. Esse é um tipo de violência cometido por outros, por terceiros, não é? E às vezes até pela própria vítima que opta por não, mas a vítima não é violência que ela está cometendo, ela está sendo vítima, mas os terceiros, as outras pessoas, não sei se você só está me entendendo, mas eu acho que isso também é uma forma de violência, ou não? Eu compreendi a sua sugestão, me parece que é algo a ser estudado, sim, porque quando a gente se depara com uma violência contra a mulher, é comum em nosso país e no mundo a tolerância. É aquela participação, você adere à conduta do outro por omissão. Quando, na verdade, o nosso dever de cidadania, de humanidade, nos exige o contrário, né? Exige uma postura contrária. Inclusive, Paulo, existe uma frase que foi dita pela coordenadora da ONU Mulheres, quando ela concluiu o seu período na ONU, que permitiu visitar vários países, né, e fazer um estudo desse contexto, né, de violência contra mulheres no mundo todo. E ela concluiu o seu trabalho na ONU dizendo: a violência contra as mulheres é o tipo de violação aos direitos humanos mais tolerada no mundo. Isso é muito triste, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala de violência contra a mulher, no nosso país, por exemplo, nós estamos falando de uma violência direcionada à metade da população. Ou mais, né? É 51,2% o último censo. Um pouquinho mais. 51 a mais. 51,2% é o alvo dessa violência. Ela está certíssima, né? Violência contra a mulher nada mais é do que uma violação aos direitos humanos. E a gente tem que entender isso. Meu caríssimo Nuremberg, você se importa de perguntar na abertura do próximo bloco? Porque estão me dizendo aqui que eu tenho que ir para mais 1 minuto e meio de intervalo. É coisa muito breve e a gente volta já já com a doutora Giliade aqui no Opinião. Instante só. Muito bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, aqui ao vivo. Estamos entrevistando nesta noite
com muita alegria, inclusive, a nossa caríssima Giliade Pereira Souza Maia, promotora de justiça atuante no Ministério Público de Mato Grosso, com forte foco no combate à violência doméstica e de gênero. Ô, Lorenberg, por favor, gostaria que você abrisse o bloco aqui de perguntas. Promotora, no dia 31 de março deste ano, foi realizado um ciclo em direitos fundamentais no Ministério Público. E esse ciclo abordou, entre outros temas, também a violência contra a mulher. E naquela oportunidade, a senhora destacou que o crescimento populacional de Mato Grosso trouxe desafios sociais, incluindo o aumento da criminalidade e da violência contra a mulher. Entre aspas, são palavras da senhora, de acordo com o site que eu tive contato. Entre aspas, cientes dessa realidade, as instituições do Estado têm se dedicado a fortalecer o enfrentamento dessa problemática, buscando soluções eficazes para proteger as vítimas e promover a segurança pública. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito disso, em especial, se a senhora puder, em especial, o papel das instituições nesse combate à violência doméstica. Professor, de fato, nós sabemos, o Mato Grosso cresceu. Com esse crescimento veio também o custo, né, que é o crescimento da criminalidade. E não foi diferente também o aumento do índice de feminicídio por conta desse crescimento. É uma das razões, mas a razão que nós sabemos principal é exatamente o machismo estrutural que ainda existe em nosso país. Então, é uma realidade que abre para nós uma maior responsabilidade para fazer, né, esse enfrentamento, principalmente do feminicídio, mas de todos os tipos de violência contra a mulher. Mas o feminicídio, principalmente, que continua a ser algo alarmante em nosso estado. O que posso dizer para o senhor, pelo que tenho observado a partir dessa função que tenho, né, hoje, ou como o Paulo disse, estive à frente do CAU, que é o nosso centro de estudos, mas hoje eu estou afastada da minha função na Promotoria de Justiça, atuando como auxiliar do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Mas, apesar disso, continuo a dialogar com os promotores de justiça atuantes na área e também a pensar estratégias, né, institucionais para esse enfrentamento. Não me afastei, né, dos estudos e da análise da situação do Mato Grosso em relação ao feminicídio. E o que tenho observado, né, nessa atuação é que as instituições têm se aparelhado cada vez mais, volto a dizer, não da forma como a gente almeja, porque precisamos, sim, de um investimento maior. E por que eu falo maior com toda certeza? Porque os nossos índices são muito grandes. Então, na medida em que nós temos muitas mulheres morrendo, cada vez mais outros crimes contra as mulheres também acontecendo, sendo comprovados em pesquisas. As varas assoberbadas, ora, isso não deixa nenhuma dúvida de que essa área precisa ser priorizada. Afinal de contas, estamos perdendo mulheres. Então, por isso que eu falo para o senhor, que o que nós observamos é que precisa, sim, de um maior investimento, maior ainda. Investimento de recursos, investimento nas pessoas, que as pessoas precisam ser capacitadas para atuar bem nessa área. Não dá mais para fazer um enfrentamento de forma rasa. É preciso profissionalizar as pessoas que atuam na área, para que tenham sensibilidade, né, e a compreensão de que é uma área diferente, né, que precisa lidar com estratégia e de forma qualificada. Então, nós precisamos desse investimento, sim, desse olhar prioritário para essa área. A gente percebe um avanço em todas as instituições e também na iniciativa privada, cada vez mais tem aberto suas portas para empregar mulheres, né? A gente percebe que é necessário uma organização maior nesse sentido, mas a gente já vê ali uma preocupação também dos empresários, da academia, né? Das escolas também, em colocar esse assunto em pauta, em tratar com seus alunos sobre esse assunto. Então, a sociedade, elas têm se engajado. Esse é um reflexo positivo do nosso trabalho.
que vem sido feito ao longo dos anos, né? Agora intensificado. Então, quando a gente percebe que avançamos, é porque nós vemos um pouco mais de investimento e porque vemos mais pessoas engajadas, falando sobre o tema e mais conscientes do que falam, mais conhecedoras, né, do problema e mais comprometidas. Nós ainda não observamos esse avanço nos índices, porque ainda não vimos os índices caírem. Mas nós também sabemos que é algo que vai ser construído ao longo do tempo, que não é a realidade que nós vamos conseguir alcançar de uma hora para outra. O que não podemos, Paulo, é parar. Parar de falar sobre o tema, parar de capacitar, parar de investir. Muito pelo contrário, nós precisamos intensificar o investimento, a capacitação, o assunto em pauta, porque é dessa forma que nós vamos mudar a realidade, né? É investindo, cada vez mais engajando as pessoas. Eu abri o programa Opinião de hoje falando da questão da responsabilidade, que a gente tem essa responsabilidade, nós, os jornalistas, não é? E também temos que tomar cuidado, eu pelo menos tento tomar mais cuidado, de não transformar algo que é para o bem, a iniciativa nossa é para o bem, mas não trazer um desserviço, não é? Vou explicar sem dizer nome, porque eu seria antiético, talvez, se eu dissesse nome. Mas eu vi um colega de profissão, outro dia, por conta de uma reportagem de agressão à mulher, o cidadão rufou a mulher dele na porrada, chegou trêbado em casa, porque ela teria provocado ele com ciúmes e tudo mais, e aí ele, de ciúmes, bateu nela. E aí fizeram a reportagem lá e tal. E no comentário, não foi nem o apresentador, foi o repórter que tinha feito a cobertura do caso, né? Depois ele fez um comentáriozinho no final, assim, mas também ela tinha que sair toda... Ele não falou empiriquitada, ele falou toda insinuante. Olha só. Porque a mulher, parece que na ocasião foi descrito que ela estava com tomara que caia, com a roupinha, né, bem porta, cara. E depois não havia nada, não foi provado nada que ela estava traindo ele, nem nada, mas o cara de ciúmes, morto de ciúmes, bateu nela, né? E o cara fez esse comentário infeliz. Por isso que eu falo da nossa... Porque aí você acaba revitimizando, não é, a pessoa, no caso a mulher, e a gente acaba fazendo o contrário, ao invés de alertar, fazer o alerta, convocar as pessoas a integrarem essa rede de resistência, né, no combate à violência contra a mulher. Aí a gente tem que saber o que dizer para não falar bobagem e não tentar justificar o que não tem justificativa ou não. A sua análise é bastante pertinente, Paulo. E é uma realidade no nosso país, algo bastante nocivo, que faz uma força contrária a essa conscientização, a essa capacitação que nós temos buscado. Porque a gente sabe que hoje a vítima, ela se culpa pela violência que ela sofreu. Justamente por conta da sociedade exigir daquela mulher uma postura de resguardo e de recato que não exige do homem. Então, quando ela ousa agir diferente, fazer uma escolha diferente daquela escolha que a sociedade impõe às mulheres, ela paga caro e às vezes paga com a própria vida. O que é contraditório e é em desconformidade com a nossa Constituição. Porque se a Constituição ela estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso deve valer em todas as esferas da nossa vida, inclusive na forma como a pessoa se veste. Eu não estou aqui, Paulo, nem professor, a dizer que as mulheres devam sair por aí desnudas. Não é isso, né? Precisamos, claro, de bom senso para viver em sociedade. Mas a mulher não pode ser julgada, ser culpabilizada por uma violência que ela sofreu, porque ela escolheu essa ou aquela veste. Ou por causa de comportamento também. Porque esse resguardo não é exigido do homem. E nem está na lei também, não é? Cada lugar de mulher onde ela quiser, não é? Se você não está contente com ela, termina o relacionamento. Você não é obrigado a você não é obrigado a estar com ela se você não concorda. Agora, tentar resolver isso na porrada também não vai adiantar, né? E nós precisamos lembrar também que nada justifica a violência. Nada. Nada. A não ser outra violência, mas aí nós estamos diante de uma legítima defesa. Fora isso, nada justifica a violência. Então, não cabe pergunta como o que você estava fazendo ali
naquele local, o que você estava fazendo naquela hora e o porquê você estava vestindo determinada roupa e porquê você disse isso ou aquilo. Porque nenhuma resposta vai ser suficiente para justificar a violência. Então, essas são perguntas que são inadequadas. Hoje, nós já temos uma postura, um checklist de perguntas para poder conversar com essa mulher. Né? Então, nós já sabemos que tem perguntas inadequadas, indevidas, não podem ser feitas sob pena de culpabilizar a mulher, o que é proibido em nosso país. Né? A revitimização ela é proibida por lei, desde a Lei Mariana Ferrer. Então, nós temos que saber conversar. Por isso que a capacitação ela é crucial. Saber como dialogar com a mulher. Olha só, eu falei de revitimização e já está, inclusive, prevista em lei. Prevista em lei. Algumas perguntas são proibidas pelos profissionais que têm a obrigação de lidar com essa mulher depois da violência. Como essas que eu falei Como aqui. essa, justamente Olha porque só que elas são bacana. revitimizantes. Olha só, eu não sabia disso, Lorenberg. Então, você como policial, como uma autoridade né, das forças de segurança aí, é proibido fazer isso, porque é crime, não é? Você está piorando a situação, inclusive, né? Você está piorando a situação da vítima, né? Piorando muito, inclusive podendo trazer uma consequência gravíssima para aquela mulher. E eu te explico por quê. Porque quando a mulher ela consegue pedir ajuda, o que é muito difícil, porque ela própria já se culpa, porque ela vive nessa sociedade que culpa as mulheres. Então, ela sabe que ela, pelas regras da sociedade, ela é culpada pela violência porque ela se comportou dessa ou daquela maneira. Quando ela consegue pedir ajuda, o que já é bastante difícil, ela rompe ali uma barreira. E ela chega e recebe uma pergunta dessa aí, o que vai acontecer? Um vínculo de confiança vai se quebrar. E esse vínculo ele é crucial para que a mulher seja mantida na rede. E aí ela vai voltar para onde? Para os braços do agressor. É onde ela pode perder a vida. Por isso que não pode. Criando um círculo vicioso. Ela não vai conseguir sair. Lorenberg, por favor. Promotora, no primeiro bloco, se não me falha a memória, foi na terceira ou quarta resposta que a senhora nos deu, a senhora falou rapidamente sobre o Espaço Caliandra, que, aliás, hoje o espaço está completando 3 anos e 11 dias, porque foi inaugurado exatamente no dia 6 de dezembro de 2022. Eu gostaria muito de ouvi-la, promotora, uma espécie de balanço sobre esse papel desse espaço, uma vez que esse espaço, além de estar cuidando, atendendo melhor as vítimas, também atende as pessoas que dependem economicamente dessa mesma mulher. No Ministério Público hoje nós temos um programa, né, um programa maior que é o programa Caliandra, que ele tem 3 frentes, 3 ações muito importantes que devem ser desenvolvidas conjuntamente para a gente alcançar o objetivo que é de prestar um atendimento adequado àquela mulher. A primeira parte do Caliandra é justamente o espaço que o professor citou, que é um espaço de atenção às mulheres vítimas de violência de gênero, não só a violência doméstica, mas a violência de gênero, e também as pessoas economicamente dependentes dessa mulher, que são os filhos, né, e outras pessoas que dependam dela. E é um espaço, professor, que foi pensado de forma cuidadosa, justamente em razão dessa especificidade da violência contra a mulher. Então, ali é um espaço voltado para acolher não só a mulher, mas também os seus filhos, que normalmente acompanham aquela mulher, adequado, um acolhimento humanizado para as crianças também, para que ela tenha também condições de falar daquela situação, que é uma situação íntima, né, de forma confidencial, para uma equipe preparada, que é uma equipe multidisciplinar. Temos psicólogas, assistentes sociais e também advogadas para prestar ali profissionais do direito, né, para prestar ali aquela assistência jurídica no sentido de informar os direitos. E essa equipe multidisciplinar vai fazer esse atendimento, esse acolhimento de uma forma humanizada, porque é uma equipe treinada para isso. E um local também diferenciado, que tem o nome Caliandra por uma razão, que é justamente para evitar o estigma daquela mulher, para que ela não seja encaminhada para a sala da vítima da VD, que isso traz um estigma, professor. Que depois, quando ela sai dali, aí as pessoas vão falar, aquela lá que gosta de apanhar, aquela lá que já vem pela segunda vez. Então, para evitar esses comentários, para que a mulher não seja estigmatizada dentro da nossa instituição, houve esse cuidado. E, além disso, nós temos um protocolo de atuação, que é justamente para fazer um atendimento adequado àquela mulher,
para evitar perguntas como essa que o Paulo citou e outras condutas também que podem configurar uma violência institucional. Então, tudo isso está descrito em um protocolo de atuação. Além disso, nós temos o Observatório Calhandra, que já foi, inclusive, reconhecido nacionalmente, é um motivo de orgulho para nós, porque a gente tem alcançado o nosso objetivo, que é de ampliar a interlocução com a sociedade nesse tema. Então, lá no nosso site, no site do Ministério Público, tem um local que é o Observatório Calhandra, onde a sociedade, em geral, não só as mulheres, mas as pessoas que precisam e desejam se instruir um pouco mais sobre isso, vão encontrar informações de qualidade, informações claras, objetivas, de como acolher essa mulher, de como lidar com essa mulher, para onde encaminhá-la, com telefones, com endereço, tudo isso bem atualizado. Os dados também são dados alimentados imediatamente ao momento que é lavrado o boletim de ocorrência, a gente já alimenta no observatório. E temos também depoimentos, Paula. Essa parte é muito interessante, eu gosto sempre de falar, onde mulheres que viveram a violência, que conseguiram sair desse momento, desse ciclo que é difícil, elas, como uma fênix, conseguiram ressurgir. Olha que é maravilha. muito difícil. Então, elas contam isso. Isso é importante para que a gente lembre para a sociedade que tem saída, que tem uma luz no fim do túnel, que tem pessoas preparadas e dispostas a ajudar. Que ótimo. Olha, por mim eu ficaria a noite toda falando, ou pelo menos mais umas 2 horas, mas a gente não tem mais tempo, horário de rede a gente tem que obedecer aqui, mas foi uma satisfação imensurável ter outra vez aqui conosco a gloriosa Giliade Pereira. Ela falou o CAL, você não está mais no setor que você estava antes? Já tá agora? O CAL é o centro... Só para a gente encerrar. Só para encerrar. O Centro de Apoio Operacional é um centro onde a gente busca ali reunir informações para capacitar os nossos outros promotores, né? Então, eu tive essa função durante um tempo, agora eu estou em outra, que é auxiliar o nosso Procurador-Geral de Justiça. Tá bom, muito obrigado por a senhora ter vindo aqui, viu? A satisfação sempre enorme tê-la aqui, porque é sinal de que a gente está levando informações oficiais, não é, que vão fazer diferença na vida de muita gente, e esse programa fica lisonjeado de tê-la aqui. Muito obrigado e que a sua família inteira tenha um Natal esplendoroso, abençoado por Deus, e o 2026 venha com muita luz, muita saúde e bastante trabalho, porque competência eu e nós sabemos que a senhora tem. Muito obrigada, Paulo, por mais essa conversa. Muito obrigada, professor. Agradeço também a audiência. Para mim é uma alegria estar aqui sempre com vocês para conversar desse tema. Giliade, obrigado, Rayane, que também é assessora de imprensa que está ali. Obrigado também por estar conosco sempre. Lorenberg. Até amanhã. A gente se encontra amanhã com a Defensora Pública Geral aqui de Mato Grosso. A Luziane Castro vai estar com a gente aqui, doutora Luziane, para falarmos também de um balanço da nossa defensoria e também vamos falar da questão da mulher, que sempre desistir não está no nosso radar. Que você se cuide, fica bem, fica com Deus também.